mas vem cá. Não, isso não. Como é que chama? É o espírito Sudagami. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, mais uma quarta-feira de estudo, de reflexão. Momento que nos últimos meses tem sido muito importante para nós, né? Porque nos encontramos com os amigos, né? Refletimos sobre a doutrina espírita, recebemos queridos amigos, como hoje, recebendo aqui o Gilberto, nosso companheiro aqui de vários estudos. Como vai, Gilberto? Boa noite. Boa noite. A gente lembra que no início, né, da nossa quarentena, uma das primeiras palestras transmitidas à distância, né, das nossas casas foi justamente com você. E Ah, você é? Eu nem não sabia. é, e você nem estava em São Paulo. E aí a gente ficou assim, será que vai funcionar? E a gente já teve palestra transmitida até da Austrália, né? Pra falar a verdade, ao vivo, né? A minha também foi Então, internacional, foi de Indaiatuba. então, né, a ideia é tua. Foi a distância, a gente todo preocupado. E olha só como a gente aprendeu coisas, né? Em todo esse período, como a gente teve que se ajustar a determinadas práticas. E aqui estamos nós, né? Mais uma vez, reunidos e unidos em torno da doutrina espírita, em torno das nossas palestras, sempre recebendo, né, tantos amigos aqui queridos que, embora distantes, a gente continua junto, compartilhando os ideais, isso que realmente importa. A gente lembra todas as nossas transmissões sobre o atendimento fraterno, que permanece em andamento. Você mandou uma mensagem para nós aqui no Face, e a gente entra em contato, né? Não há atendimento presencial por enquanto. Embora já estejamos discutindo isso, né? E em breve a gente deve ter novidades a respeito da volta, por exemplo, das reuniões de quarta e de sábado, pelo menos. A gente vai comunicar, né, conforme o assunto for caminhando, ok? Então, agradecendo já a nossa boa e sempre presente e amiga audiência, né? As pessoas que já estão aqui com a gente. A gente lembra, né, aliás, nem precisa dizer, né, para as pessoas interagirem aqui, né, que acontece, né, uma interação sempre muito positiva. E caso queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês podem utilizar o comentário aqui, que vai ser sempre muito positivo. E nesse momento, então, a gente convida todos nós que estamos aqui juntos, todos o outro grupo que está reunido também nesse momento, virtualmente, que é o grupo mediúnico do Zilda, todos nós juntos, e, e também o grupo espiritual que trabalha junto conosco nesse momento, para juntos nos dirigirmos a Deus, para agradecer, para pedir o que for necessário para as nossas vidas e para também reconhecer a grandeza e a sabedoria de Deus. Vamos lá. Senhor, queremos nesse momento, mais uma vez, nos dirigir ao Senhor, agradecendo pelas oportunidades, pelas dificuldades que nos fomentam o progresso, a melhoria, pelos amigos queridos que nos envolvem, nos orientam, nos dão apoio para seguirmos, pelas experiências de hoje, nem sempre agradáveis, nem sempre desejadas, mas que sabemos ser necessárias
ao nosso progresso pessoal. Enfim, queremos agradecer por estarmos aqui, pelo caminho que nos trouxe até aqui. E que essa noite possa ser, mais uma vez, reunidos a tantos amigos queridos, que possa ser uma noite de instrução, de reflexão e que seja uma oportunidade de estreitarmos ainda mais os nossos laços, ainda que por caminhos diferentes, pelos quais temos que trilhar nesse momento. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então obrigado, Gilberto, pela sua presença aqui hoje. E aí é com você. Obrigado. Obrigado, Rony. Agradecer mais uma vez, né, o convite do Zil da Gama, para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus e poder levar essa luz à frente, né? A gente passando por tanta turbulência, né? Tantas coisas acontecendo nesses últimos tempos e a gente criou essa ferramenta maravilhosa para compartilhar a palavra do Cristo sob a luz do Espiritismo e poder compreender um pouco mais sobre as coisas que nos acontecem. Né? Hoje, o tema que a gente escolheu para falar, né, para esse nosso bate-papo, é sempre legal a gente ter essa coisa de bate-papo mesmo, né? Não é palestrante, aí o cara tá lá falando, ele manja muito, eu só sou mais curioso e mais cara de pau, né? E aí eu acabo me colocando aqui. Mas é um bate-papo mesmo, então quem tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma interação, faz o comentário aí embaixo, se você está acompanhando. A gente tem aqui do lado, tem aqui a Andréia, minha companheira, que está aqui acompanhando, então se tiver alguma pergunta é só falar que ela anota aqui e a gente vai falando, tá bom? Ao longo do nosso bate-papo. Então, o assunto que nós escolhemos para falar essa noite é sobre milagre. Quem acredita em milagre? Essa palestra é boa de ser dada ao vivo, né? Porque a gente pergunta as coisas, o povo responde, a gente fala bobagem, dá risada. Mas a primeira pergunta é: os milagres existem? Será que milagre existe? Será que acontecem milagres de verdade? Segundo o livro segundo a Gênese, né? Segundo a Gênese do Kardec, os milagres eles são efeitos físicos produzidos pela espiritualidade. Lá tem uma explicação bastante ampla sobre isso, né? Segundo o catolicismo, as outras religiões cristãs, acredita-se que o milagre é uma intercessão divina junto à Terra. Será que isso faz sentido? Porque a palavra milagre, ela quer dizer que é algo sobrenatural. Algo sobrenatural é alguma coisa fora das leis da natureza. As leis da natureza são leis de Deus. Então, será que Deus ia fazer alguma coisa contra a própria lei? Né? Não faz muito sentido. Mas aí na Gênesis tem essa explicação que eu acabei de falar. Mas eu queria pegar os milagres para pensar neles de uma forma um pouco diferente. Eu gosto muito de ler a Bíblia e eu gosto de ver a Bíblia de uma forma diferente. Eu entendo que naquelas palavras não havia... são palavras tão profundas, né? Trazem os ensinamentos do nosso mestre maior. Então não faz sentido ter coisinhas, né? Então se a gente lê lá um trecho da Bíblia e fala, nossa, mas por que isso está aqui? Qual é o sentido disso? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar os evangelhos, eu me questionava muito, né? Por que tem a genealogia do Cristo? Qual o sentido de ter a genealogia de Jesus, né? Qual o sentido desse trecho, dessa passagem? Jesus foi lá e multiplicou o pão e o peixe. E, né, deu de comer para as pessoas. E não, se a gente pegar só pelo evento em si, é uma marca do Cristo, ele mostrando que ele era enviado de Deus. Mas eu entendo
que a profundidade do mestre, dos ensinamentos dele é tão grande que o simples fato de multiplicar pães e peixes seria uma coisa até pequena pelo tamanho da missão que o Cristo trouxe na Terra, que o Cristo veio cumprir aqui na Terra, né? Imagina, são 2000 anos, 2000 anos. 2000 anos é muito tempo. E até hoje as palavras de Jesus são discutidas. Até hoje elas regem a nossa vida. Até hoje a gente tem como iluminar o nosso caminho por meio das palavras do Cristo. Então, será que ele ia simplesmente dar de comer para as pessoas? Ou será que tem alguma coisa aí por trás? A cada versículo da Bíblia, a cada trechinho, para quem nunca leu a Bíblia, ela é sempre dividida são os 4 evangelhos, né? Os evangelhos canônicos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência. E aí tem os evangelhos sinóticos, que são aqueles que comprovam, um é comprovado no outro. Então, o Mateus é o que tem mais comprovação nos outros evangelhos. Então, assim, e aí esses evangelhos, né, cada um deles é dividido em capítulos e versículos. Cada versículo é um trechinho, tipo menos de um parágrafo até, às vezes, assim, parágrafo que é dividido em alguns versículos. Então, cada versículo, cada trechinho da Bíblia, do Evangelho, tem ensinamento muito profundo. Eu sempre falo Evangelho, gente, sempre falo Evangelho porque o Cristo ele vai acontecer no Novo Testamento, né? Que lá tem os 4 Evangelhos, aí depois tem o Apocalipse, o Ato dos Apóstolos, né? Não no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele acontece antes de Jesus. Então eu me baseio sempre no Novo Testamento, porque nós somos cristãos e o Cristo acontece, então, no Novo Testamento. Daí, então, cada trechinho desse, desculpa, gente. Cada versículo dos evangelhos tem ensinamentos muito profundos, muito intensos. E eu busco sempre, então, analisar isso. Então, eu leio aquele trechinho, eu leio aquele versículo e penso, o que o Cristo trouxe neste momento? Né? Qual é a mensagem que Jesus está querendo nos passar neste momento? Então é importante a gente começar a olhar a Bíblia assim. Quando a gente começa a olhar a Bíblia assim, ela primeiro se torna muito mais fácil de ser entendida, né? E depois que passa a ser muito mais profundo o ensinamento, né? Quando a gente pega os milagres, então, aí a polêmica vai se multiplicando. A gente pega, por exemplo, a primeira aparição de Jesus em público nas bodas de Caná. Isso você vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Então, Jesus, ele chega em Caná, ele vai em uma boda, né, um casamento, e aí ele participa daquele casamento. A uma certa altura, eu não vou ficar lendo aqui, tá bom? Textualmente, eu vou dar a ideia, depois vocês podem ler e confirmar se o que eu falei é verdade ou não. Então, assim, então Jesus vai a esse casamento, ele tá lá com a família dele, a mãe dele, coisa e tal. E a uma certa altura dessa boda, desse casamento, falta vinho. O vinho acaba. E aí a Maria pede, né? A Maria, mãe de Jesus, pede para que ele interceda naquele momento. E aí Jesus, ele até fala assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? Mas ele consegue transformar, ele pede que tragam lá as talhas, né? Que são potes de pedra, que estão cheias d'água. Ele pede para trazer as talhas d'água e transforma aquela água em vinho. E esse vinho é servido lá para os convidados. O mestre de cerimônia, ele chama o pai do noivo, da noiva, não me lembro bem. Então ele chama e fala assim, mas por que guardaste o melhor dos vinhos para o final da festa? Porque normalmente servia-se o vinho melhor no começo, aí depois a galera já estava meio mamada, e no final eles serviam os vinhos de menor qualidade. Mas quando esse mestre de cerimônia provou o vinho da transformação do Cristo, ele falou, esse é o melhor dos vinhos, por que deixasse para o final da boda? E aí, então, a gente chega no final à conclusão que Jesus ia às festas e servia vinho para as pessoas? Será que é essa a mensagem que o Evangelho quer nos passar? Será que Jesus tinha tempo para ficar
levando o vinho na festa? Será que é isso? Não, né? Tem alguma coisa por trás. Então, cada um dos trechinhos do Evangelho tem um ensinamento profundo por trás. Vamos pensar diferente nesse milagre? Vamos pensar no milagre que realmente pode existir nas nossas vidas? Né? Vamos pensar, então, nesse trechinho do Evangelho, que está lá, repito, em João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Então, vamos pensar nisso. Qual o ensinamento que a gente pode tirar disso? Bom, Jesus chegou a uma boda. Primeiro vamos pensar o seguinte, as bodas, o casamento, é uma figura de linguagem muito utilizada dentro do judaísmo, né? Porque eles têm essa simbologia que o maior dos casamentos é o homem se achegando a Deus, é essa união divina, né? Eles têm isso muito forte. Então tem diversos trechos na literatura do judaísmo, né, no Antigo Testamento, por exemplo, que vai ter a abordagem do casamento. Se a gente for eu vou lembrar o nome dele, eu acho que é em Oséias, que é um livro intertestamental, se eu não me engano é isso, acho que é em Oséias mesmo, que a gente vai ter lá ele falando, é um trecho muito bonito, eu acho que no capítulo 35, que ele vai falar sobre essas bodas do casamento, né? A união do homem com Deus. É muito bonito mesmo. E aí depois a gente vai ter ainda outros textos no Antigo Testamento que essa literatura que baseia, né, que dá sustentação ao judaísmo, ela vai falar sempre do casamento. Então vamos lá. Jesus chegou a um casamento. O casamento, na visão dos judeus, tinha essa simbologia da união do homem com Deus. Então, Jesus chegou ali para trazer a união do homem com Deus. Ele não foi uma festinha com a galera. Eu vou na balada, eu vou no casamento e tal. Não, não é essa a ideia. A ideia é muito mais profunda. Jesus chega ali naquele momento que, na simbologia do judaísmo, é a união do homem com Deus. Então, Jesus veio ser a nossa ponte de união com Deus. Olha isso que maravilhoso. Olha como começa a tomar outra proporção essa narrativa. Então, Jesus chegou naquele momento para promover a nossa união com Deus. E ao chegar nessa boda, ele é solicitado para que intervenha na festa e faça uma transformação. Ou seja, Jesus chegando na nossa vida, ele faz essa ponte de união do homem e o divino, e ele chega para nos transformar. Ele chega para trazer uma mensagem transformadora às nossas vidas. Ele chega para pegar nós que somos aquele jarro, né? Aquela ode de pedra, aquela talha, que é o nosso corpo físico, né? Que é matéria, que é pesada, que é densa, e que somos preenchidos pelo Espírito. Mas ainda somos um espírito ainda muito rude, né? Nós somos ainda, digamos, puros, né? Nós somos ainda insípidos, somos incolor. Mas quando nós deixamos que Jesus Cristo toque a nossa alma, que ele chegue ao nosso espírito, nós passamos por uma transformação divina. Então nos transformamos da água, quase derrubei a água, então nós nos transformamos a água, se derrubar a água, minha mulher me mata. Então, assim, ela fez cara de brava que ela tá aqui do meu lado. Então, assim, a gente se transformou da água, né, daquela coisa básica, para o vinho, uma bebida nobre, né? Vinho é uma bebida nobre, e mais ainda, como disse o mestre de cerimônia, quando nós deixamos que as palavras do Cristo entrem em nossos corações e tornem-se linha guia das nossas atitudes e dos nossos pensamentos e das nossas palavras, nós nos tornamos o melhor dos vinhos. Jesus nos transforma assim. Mas quando nós deixamos que isso aconteça e colocamos em prática os ensinamentos do mestre maior, nós nos tornamos a mais nobre de todas as bebidas. E dentre
a mais nobre de todas as bebidas, nós nos tornamos a melhor. Que ele fala, deixaste o melhor vinho para o final da boda. Não é? Olha só que profundidade que tem esse ensinamento. O que parecia apenas a chegada do Mestre Jesus nessa festa e a transformação da água em vinho, ela consegue ser interpretada de uma forma muito mais intensa. E cada ação do Cristo na nossa vida se torna um milagre. Ele tem o poder da transformação das pessoas. E quando a gente leva a sério, né, porque tem muita gente bradando os evangelhos, falando de versículos e capítulos e declamando a Bíblia de cor, mas que não deixa esse ensinamento entrar no seu coração, esse não se transformou. Esse continua lá, a talha de pedra, com água insípida, sem cor, sem cheiro, sem sabor, né? E quando a gente deixa o Cristo agir na nossa vida, aí sim a gente se transforma. Aí sim nós nos tornamos verdadeiramente nobres. Tem um outro trecho em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, que fala sobre a cura do leproso. O leproso chega, né? O Cristo está pregando, e o leproso chega a ele e fala assim, Rabi, se for da sua vontade, há de me limpares dessas chagas. E aí Jesus fala assim, e eu quero e fica limpo. Então, o leproso, ele se livra de todas aquelas feridas e se torna limpo. E Jesus tem uma coisa interessante, que geralmente quando Jesus operava esses milagres, especialmente de cura, no final, ele sempre tinha 2 pontos que ele abordava com frequência. O primeiro é, você crê? Você acredita realmente no Filho do Homem? Ou seja, você acredita em Jesus? Acredita que Jesus pode agir na sua vida? E depois, aí ele opera o milagre. E ao final do milagre, quando a pessoa vai, ele fala, agora vai. E não peques mais. Não peques mais. Porque tem 2 pontos muito importantes para que Jesus consiga agir nas nossas vidas, para que ele consiga operar milagres nas nossas vidas. Ele opera, sim, em muitos milagres. Não é um milagre de fazer crescer cabelo, não é um milagre de curar uma cárie no dente, não é um milagre de fazer ganhar na Mega Sena, não é isso. O milagre é muito maior, porque ele age na nossa alma, porque ele transforma os nossos corações, porque ele nos faz pessoas melhores, porque ele nos auxilia na nossa escalada evolutiva. Esses são os grandes milagres que Jesus opera nas nossas vidas. E quando a gente crê de verdade, porque Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? Quando a gente crê de verdade que Jesus vai agir na nossa vida, ele vai agir. Mas há de haver o merecimento. Porque, me desculpa, meu amigo, se você acredita que você se converteu à religião A, B ou C, eu não vou fazer brincadeiras, porque eu tomei um pito da Andréia da última vez que eu fiz brincadeira com religião. Então, assim, se você é da religião, não importa, meu amigo, não importa se você é crente, se é um bandista, se é judeu, se é budista, se é kardecista, não importa qual a sua religião. Não importa. A conversão em si não vai operar um milagre na sua vida. O que vai operar milagres nas suas vidas é a transformação. É o merecimento. Porque se a gente não for merecedor, não há Jesus que consiga operar na nossa vida. Eu sinto muito. Não tem como. A gente precisa se fazer merecedor. Eu me faço merecedor que os milagres aconteçam na minha vida? Eu estou sendo caridoso? Eu estou sendo amoroso? Eu estou perdoando? Eu estou praticando os ensinamentos do Cristo? Essa é a verdadeira conversão. Não é ser da religião A, B ou C. Não me importa qual religião que você é. O que importa é aqui dentro. Essa é a verdadeira religião, porque a verdadeira religião que existe é o amor.
que as pessoas falam muito de religião, sobre a religião A, religião B, religião C, a gente tem que entender que o Buda não era budista, que o Moisés não era judeu, que Jesus não era cristão, que a gente precisa compreender isso, gente. A única religião que todos esses enviados de Deus pregaram é o amor, a caridade. Essa é a verdadeira religião. Essa é a conversão que tem que acontecer. Não é você ser batista, ser umbandista, ser espírita. Não é essa a ideia. Ser católico. Isso não vai resolver. O que vai resolver é a sua conversão verdadeira dentro do seu coração. Porque o João Batista falava: eu vos batizo em água, mas o que vem depois de mim o batizará em espírito. Esse é o verdadeiro batismo. Essa é a verdadeira transformação. Não adianta ficar enfiando a cabeça no balde. Hoje eu vi um vídeo assim, né? As pessoas, um monte de gente numa, como é que chama? Numa quadra, num ginásio poliesportivo, todo mundo de branco, ajoelhado no chão, enfiando a cabeça num balde d'água para se batizar. Esse batismo é simbólico. E quem não souber nadar se afoga, né? Esse batismo é simbólico. O verdadeiro batismo, aquele que limpa verdadeiramente a nossa alma, é a nossa transformação. É aquela transformação que acontece quando Jesus consegue agir na nossa vida e nos transforma da água para o vinho. Nos torna verdadeiramente melhores. Quer dizer, nós nos tornamos verdadeiramente melhores seguindo os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o verdadeiro milagre. Essa é a verdadeira conversão. Aí sim nós começamos a nos fazer merecedores para que Jesus consiga aplicar os seus poderes transformadores na nossa vida e nos limpar das chagas, assim como ele limpou das chagas o leproso em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Jesus consegue tirar todo o mal da nossa vida, todas as dores do nosso corpo e do nosso coração, desde que nós compreendamos os ensinamentos que ele nos deixou, que nós comecemos a deixar de sentir a autopiedade e entender esses sofrimentos que passam pela nossa vida como provas. Porque aqui nós estamos para sermos provados o tempo todo. O tempo todo nós colocamos à prova se nós aprendemos a perdoar, se nós aprendemos a caridade, se nós aprendemos o amor ao próximo. Tem um monte de gente que tem um ditado que eu gosto muito, que fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. A gente rezar para que as assombrações apareçam na nossa vida. É esquisito? É. Você acha esquisito? Pode ser esquisito, né? Mas não é esquisito, não. Porque quando a gente reza, fala: Deus, me dá paciência. Eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser mais paciente. Aí Deus manda um raio que vem lá do alto, né? Que nem o Thor. Aí ele manda um raio, bate na nossa cabeça e, puf, ficamos pacientes. É isso que acontece? É claro que não. Porque Deus não é Thor. Thor é o Deus do trovão lá, dos Vingadores, né? Assim, Deus, o que vai acontecer? Ele fala: tá bom, meu filho, você quer ser paciente? Então toma provas para testar a sua paciência. O que são provas para testar a nossa paciência? Coisas que nos irritam. Que nos irritam por nada. Então, começa a acontecer, aparecer essas assombrações. Adoro fazer aspas com os dedos. Então começam a aparecer essas assombrações na nossa vida. Por quê? Porque nós rezamos e nós pedimos a Deus para que Ele coloque na nossa vida a prova para ver se eu realmente aprendi aquilo que eu deveria ter aprendido. Acontecem as coisas na nossa vida para ver se a gente conseguiu aprender. Nós estamos sendo provados o tempo todo. E quando a gente pede para Jesus: Jesus, me ajuda a transpor esse obstáculo, me ajuda a compreender a minha doença, a minha solidão, a minha falta de dinheiro. Quando a gente pede para Jesus e a gente acredita nele de verdade, ele vai nos dar a oportunidade, sim, de aprender e de superar esses obstáculos. E ele vai
limpar, quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue, por exemplo, aprender a perdoar as pessoas verdadeiramente, a gente tira aquela chaga do nosso coração. Porque quando a gente carrega mágoa, a gente carrega um espinho cravado no peito. Eu acredito que aqui, né, todo mundo espírita, todo mundo cristão, ninguém carrega a mágoa de ninguém, né? Todo mundo aqui já evoluiu, né? Mas dizem que em outros lugares ainda existem pessoas, né? Eu estou brincando, né, gente? Existem muitas pessoas que carregam mágoa no peito, isso é muito triste. Se alguém se lembrar de alguma mágoa que carrega, lembra da sensação que você tem, a tristeza, a dor que dá no coração. Parece que corre veneno no nosso sangue. Você começa a pensar, você começa a ficar pesado, começa a ficar com os músculos retorcidos, e o pensamento começa a vir coisas horríveis, e o nosso coração começa a doer. Nossa, que ódio, né? Ai, porque aquela pessoa fez isso comigo. Ai, eu não consigo perdoar, não vou perdoar nunca. E olha quem está sofrendo é você, meu amigo, não é ela. Olha que interessante. Aí vem o ditado que eu sempre falo. É como a gente beber veneno esperando que o outro morra. A única pessoa que se envenena com a mágoa é você. Não é a pessoa que te causou mágoa, não, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Não é, não. Ele tá lá de boa, tá lá na praia. Não, na praia não pode, né? Mas tá na casa dele lá, assistindo a sua série favorita pelo Netflix, a Hora do Merchan, né? Então ele tá lá assistindo a sua série favorita, ele tá tranquilão, tomando seu café, né? Comendo um pouquinho de bacalhau, tá lá tranquilo. E você sofrendo aquela mágoa, sofrendo aquela dor. Quem tá sofrendo? É você que carrega a mágoa, você que está provocando no seu corpo e no seu espírito essa chaga da tristeza, da falta de perdão, que também é falta de caridade. Quando a gente aprende com Cristo que é necessário perdoar, ontem, eu não sei quando foi que a gente leu no Evangelho sobre a mulher que foi apedrejada lá, né? Como chama? A mulher que é infiel lá, não lembro como é que fala, fugiu a palavra lá. A mulher adúltera, né? A mulher adúltera que vai para o apedrejamento, e Jesus fala, se ninguém aqui está para... Primeiro ele fala, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. E aí saem um por um, né? Primeiro os mais velhos. E depois ele fala, se eles não te julgarem, eu também não te julgo. Né? Ele absolve a mulher. E a gente não, a gente continua julgando, né? A gente continua sofrendo com esse julgamento. Jesus, ele nos mostra ali um grande exemplo do que é o perdão, do que é perdoar. E a gente precisa trabalhar isso. É aos poucos? É aos poucos. Todo sentimento, gente, todo sentimento do nosso coração é uma questão de prática, de treinamento, que aos poucos vai acontecendo. Então, primeiro, você fica chateado, né? Depois você fica com raiva, depois você fica magoado, depois fica chateado, depois fica triste, depois você só não quer mais ver a pessoa, até que vai chegar um dia que você vai estar disponível até ajudar essa pessoa que te magoou por algum motivo. É óbvio que você não vai dar as costas para quem quer cravar uma faca, né? Eu não preciso viver de beijinho, mas eu posso sim superar essa tristeza de tal forma a poder conviver e sim ajudar essa pessoa, porque a justiça divina ela consiste nisso. A justiça divina consiste na conscientização da pessoa para que ela não incorra novamente nos mesmos erros. Não é punição. Não é punição. E aí, quando a gente conseguir, por exemplo, perdoar, a gente vai arrancar do nosso corpo essa chaga. A gente vai limpar essa lepra que nos corrói da mágoa, da tristeza. E esse milagre Jesus vai operar na vida de cada um, a partir do momento que cada um de nós começarmos a aprender a perdoar. Então, cabe a nós, né, acreditar. Quando Jesus falou, então você crê no Filho do Homem, se a gente acredita na palavra do Cristo, que ele nos pregou o perdão e o amor ao próximo, então eu quero que as suas chagas sejam limpas. E ele fala, fica limpo. E ele fala a cada um de nós, fica limpo.
limpa essas chagas do seu coração, essa tristeza, essa mágoa. Mas a gente é teimoso ainda, né? A gente ainda é muito orgulhoso. E aí a gente carrega isso dentro do nosso peito. Mas Jesus está pronto para operar mais esse milagre nas nossas vidas, né? Se a gente andar um pouquinho mais para frente, a gente vai chegar em em Marcos, no capítulo 4, versículos de 38 a 40, quando Jesus acalma a tempestade. Isso acontece logo depois da parábola do semeador, né? Acho que todo mundo conhece a parábola do semeador. Se alguém não conhecer, depois fala com o Rony, que a gente faz uma palestra só sobre a parábola do semeador, que é linda, é um ensinamento gigantesco. Aí a gente marca, tá, Rony, aqui da gente fazer no Zio da Gama a parábola do semeador. Então, assim, logo depois da parábola do semeador, Jesus sai com seus apóstolos, então, num barco, né? E eles vão lá pescar. E aí, então, Jesus, ele adormece dentro do barco. E nesse meio tempo, acontece uma tempestade, né? Desaba o mundo, aquela ventania, e o barquinho bate para lá, o barquinho bate para lá, e os apóstolos ficam temerosos, né? Falam, meu Deus, esse bagulho vai virar e vai todo mundo morrer afogado, né? E aí Jesus desperta, e aí ele levanta e pede para que os ventos se calem. Olha isso. Jesus pede para que os ventos se calem. E aí então aquele vento para, o mar se acalma e eles continuam lá o processo onde eles estão. Então, assim, é mais um milagre de Jesus, né? É Jesus intercedendo junto à natureza, né? Aí qual é o ensinamento que eu posso tirar disso? É chamar Jesus para ser o rapaz da previsão do tempo no Jornal Nacional? É isso? Vai chegar lá, o tempo está seco, então vai chover. Chove. Ah, não, está muito frio, então esquenta e aquece. Será que é essa a função de Jesus aqui na Terra? Será que foi esse o ensinamento que ele veio trazer para a gente, né? Meteorologia. Tem aplicativo no celular, você olha lá o tempo. Eu não consigo, não enxergo, amor. Anota para mim no papel, por favor. Porque chegou alguma pergunta aqui, a Andréia vai ajudar a gente. Então, assim, será que é isso, né? Jesus é o homem do tempo? Não, gente, não é nada disso. Vamos procurar o ensinamento do Cristo nessas palavras. Quando as coisas acontecem na nossa vida, que acontece algum tormento, que uma tempestade assola, não tem uma hora que parece que a gente está no meio de uma tempestade, né? Que parece que tudo está dando errado, que parece que a qualquer momento o barco vai afundar mesmo, dá vontade de a gente desistir. Às vezes não acontece isso, fala, meu Deus, a minha vida está um turbilhão, tudo está dando errado, mas que fase, né? Mas que tristeza, será que Deus esqueceu de mim? Nessa hora, gente, é a hora da gente provar a nossa fé. É a hora da gente acreditar que Jesus pode interceder na nossa vida. É a hora de parar, mas de verdade, do fundo do coração, fazer uma oração pedindo, Jesus, me ajuda. Me dá força para superar essa tempestade que se abate sobre a minha vida. Senhor Jesus, se a gente tiver fé mesmo, a gente vai trazer a inspiração dos bons espíritos a soprar no nosso ouvido qual o melhor caminho a trilhar. Qual é o melhor caminho a trilhar? Não sei se vocês conhecem uma historinha da vaquinha que foi jogada no abismo. É uma ilustração bem bonitinha, acho que é oriental, que assim passa um monge com o seu como chama? Com o seu aprendiz lá, né, o seu gafanhoto. Aí ele passa por uma fazenda muito pobrezinha, e aí ele, quando está passando por lá, o fazendeiro acolhe o monge, né, fala, ó, você pode dormir ali no meu estábulo, tem palha, né, tudo direitinho para você passar essa noite, e aqui tem um pouco de leite, um pouco de queijo, que é o que a minha vaca produz. Aí um monge, olha, uma vaquinha magrela, né? Lá dava aquele leite, e fala, isso é tudo que nós temos, é essa vaca que nos produz o leite, de onde nós tiramos nosso sustento, né? É nosso consumo, e nós vendemos também, para ganhar algum dinheiro. E aí, e ainda assim, né, eles estão pobrezinhos, lá com pouco leite, pouco queijo, assim, ainda assim eles dividem lá com o monge e o gafanhoto. E aí eles vão dormir e tudo. Aí o monge e o gafanhoto acordam muito cedo, né? Tá escuro. Aí ele vai lá, eu gostei muito, né? O monge fala pro gafanhoto assim:
Nossa, que gente bondosa, tinha tão pouco que ainda assim dividiram conosco. Eu vou dar uma grande ajuda para eles. Aí o gafanhoto fica todo feliz, né? Aí o monge vai lá, pega a vaca e joga no abismo. E puf, a vaca morre. Aí o gafanhoto fica, né? Fala, é a única coisa que os caras têm, velho. Como é que você matou a vaquinha deles? Agora eles não têm de onde tirar leite. Aí o monge, né? Fala assim, calma. E eles vão embora. Alguns meses depois, eles estão refazendo a trilha e passam na mesma fazenda. Aí quando eles olham a fazenda que era muito pobrezinha e tinha uma vaca, está extremamente próspera, com grandes plantações, com trator. Eu adoro trator. Com aquele trator lindo, né? As pessoas dão risada de mim porque eu gosto de trator, mas, gente, eu acho o máximo o trator, eu acho muito legal. Então, assim, aqueles monte de trator bacana, né? Aqueles Bobcat, que eu adoro, que só esse tratorzinho pequenininho. Então, assim, aquele monte de trator legal, com uma Hilux na garagem, né? Aí ele olha assim, um pasto super verde, cheio de gado, aí uma plantação enorme, pastos verdejantes, a casa deram uma super reforma, né? Tava tudo inteiraço. Aí quando o monge e o gafanhoto chegam, aí o fazendeiro chega todo feliz, fala, monge, que bom que vocês voltaram. Aí o monge olha para o gafanhoto e fala assim, o que aconteceu aqui? Fala, pois é, monge, aquela noite que vocês dormiram aqui, quando nós acordamos no dia seguinte para ordenhar a vaca, nós descobrimos que a vaca tinha morrido. E aí a gente não tinha mais leite para tirar. Aí eu tive que apanhar um pouco de planta no mato. Aí eu vi que aquilo era bom e comecei a plantar batatas. Aí eu comecei a plantar e vendi as batatas e comprei mais uma vaca. E aí eu criei um pasto para dar para essa vaca pastar. E essa vaca, ela me trouxe um bezerro, renasceu outro bezerro, aumentei o pasto, a minha criação de batata, minha plantação de batata, criação de batata é ótimo, a minha plantação de batata, e o meu rebanho foi crescendo e eu fui ficando cada vez mais próspero. Aí o monge olha pro gafanhoto e o gafanhoto só assina com a cabeça. Quer dizer, eles estavam ali numa zona de conforto muito grande com aquela vaca. Quando a vaquinha morreu, eles tiveram que se virar, foram correr atrás. E aí foi criada a oportunidade de crescimento. Aí eles se viram num momento ali de dificuldade, porque a única coisa que eles tinham era a vaquinha, e agora eles não tinham mais nem a vaquinha. Então eles tiveram que ir atrás e trabalhar e fazer diferente para poder progredir. Mas eles tiveram uma força muito grande daquele monge sem saber. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele cria situações para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser maior, para que a gente possa prosperar. E não é de grana que eu estou falando, não é de dinheiro. Eu estou falando de prosperar espiritualmente. Porque o dinheiro, ele acaba. Né? Como ele fala, não adianta juntar tesouros na terra, porque os ratos roubam, os ratos roem e os ladrões roubam. O verdadeiro tesouro que a gente junta é no céu. E é essa prosperidade que Jesus nos proporciona. Essa é a prosperidade que Jesus nos proporciona. Então, quando parece que está tudo bagunçado na nossa vida, é a grande oportunidade que nós temos, de crescimento, de ser melhor. Eu preciso ser mais rápido aqui, porque o nosso tempo está acabando, tá bom? Então, o próximo, eu queria ler aqui uma pergunta. Não, já passou? Já. Ah, tá. Então já passou a pergunta. Desculpa, gente. Desculpa, foi o quem é? O Carlos Eduardo, né? Que fez uma pergunta. Então eu acho que já passou a pergunta. Bom, e aí então temos aqui mais um milagre que ele está em Mateus, no capítulo 9, versículo de 1 a 8, que é o milagre do paralítico de Cafarnaum. Em Cafarnaum tinha aquelas pias onde as pessoas iam buscar água. Né? Então ia tudo lá o povo com um pote, ia lá pegar água, porque o lugar era muito seco, né? E aí então tinha uma dessas pias onde se manifestava o Espírito Santo. O Espírito Santo nada, que não existia Espírito Santo naquela época, isso é a criação do catolicismo. Então, assim, é onde se manifestavam os anjos de Deus. Então, os anjos se manifestavam naquela água e a água fervilhava. E na hora que aquela água fervilhava, o povo ia lá e se tocava na água, eles se curavam. Olha que coisa mais legal, né?
E aí tinha um cara, que era um paralítico, que ele ficava lá numa maca, né, numa cama. E ele ficava lá deitado. Aí quando a água fervilhava, era tanta gente que ele não conseguia chegar no lugar, né? E aí Jesus fala para ele, mas por que você não vai lá? Ele falou, Rabi, não dá, é um monte de gente que vai na minha frente, todo mundo sai correndo, e eu sou paralítico, eu não costumo correr, né? Não consigo correr. E aí Jesus, então, ele abençoa esse ser humano, e aí ele fala, você crê em mim, né? Você crê no Filho do Homem, né? E aí, então, ele fala, então eu te curo. Levanta, pega a sua cama, levanta e anda. Pega a sua cama e mostra para os fariseus, né? Para dar prova de que ele foi realmente curado pelo Cristo. Então, Jesus, ele foi lá e agiu na vida da pessoa, né? Então aí o que é? Ah, é mais um aleijado que andou e Jesus foi lá e curou mais um só para jogar na cara dos judeus? É claro que não, gente. É mais um ensinamento moral que Jesus nos dá. Porque se a gente ficar parado, estagnado, deitado na nossa maca, reclamando da vida, né? Que o aleijado falava assim: ai meu Deus, eu sou aleijado, estou aqui, todo mundo vai na pia receber o milagre e eu não consigo. Enquanto a gente estiver nessa autopiedade, ali no cantinho, choramingando e reclamando de tudo, nada vai dar certo na nossa vida. A gente precisa acreditar que pode, a gente precisa acreditar em Jesus, a gente precisa acreditar que a gente consegue. A gente tem que pegar a nossa cama e andar e mostrar para todos que sim, Jesus opera milagres na nossa vida, sim, ele nos dá oportunidades de crescimento o tempo todo. Assim como na historinha do monge, né? Jesus nos dá a chance o tempo todo da gente consertar a nossa vida, da gente curar, da gente se curar dos nossos próprios aleijumes. Como que fala aleijume? Acho que é, né? A pessoa tem curar das nossas deficiências, melhor, né? Então a gente se curar das nossas deficiências. Jesus nos dá essa oportunidade sim o tempo todo, porque ele não dá a chance do tempo todo de melhorar. Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores o tempo todo. E a gente está aproveitando essas oportunidades ou a gente está lá no cantinho choramingando, reclamando da vida? A gente está indo atrás dessa melhora? A gente está se provando melhor a cada dia? Ou a gente está esperando que alguém pegue a nossa maca e leve até a pia para alguém fazer um milagre? A gente tem essa coisa, né? De esperar tudo de todos e fazer pouco por nós mesmos. A gente julga as pessoas, a gente reclama das pessoas. Ah, porque ninguém me ajuda. Amigo, se vira, se mexe. Faça mais por você mesmo. Acredite em você. Haja efetivamente, sempre pautado pelos ensinamentos de Jesus, lembrando sempre qual foi o grande mandamento que o Cristo nos deixou, que é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente começar a amar ao próximo efetivamente, sem hipocrisia, sem desculpinha de não tenho tempo, aí a gente começa a ver a nossa vida se transformar. Aí a gente consegue ver Jesus nos pegar pela mão, curar as nossas chagas e nos colocar para andar novamente sobre as nossas próprias pernas. Esse é o milagre que Jesus produz na nossa vida. E para encerrar, o último milagre é a ressurreição de Lázaro, que vocês vão encontrar. Imagina que está todo mundo com a Bíblia na mão, né? Lá em João, no capítulo 11, versículos de 1 a 29. Essa história é uma das histórias mais conhecidas, né, do Evangelho, que quando o Lázaro, que era amigo do Cristo, ele é acometido por uma doença, e aí ele acaba morrendo, sendo sepultado e tal. E aí Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, avisam Jesus. E Jesus volta, então, para auxiliá-las nesse momento, né? E aí, chegando lá, Jesus fala para elas, Lázaro dorme. Vocês acreditam que eu consiga trazê-lo de volta à vida? Ela fala, sim, nós acreditamos. E aí Jesus fala o seguinte, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Através de mim, os mortos retornam a viver.
Olha isso, olha a profundidade desse ensinamento, gente. Todo mundo pensa no Lázaro, ó, cheio de faixa, saindo, né? Que aparece no filme, né? Parece um zumbi lá, tá? Mas não param para ver isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Os mortos retornam a viver através de mim. É isso que Jesus fala. Olha a importância desse ensinamento que muitas vezes fica esquecido no meio do contexto, né, do filminho que passa na Globo. E aí Jesus vai lá e pede para tirar a pedra do sepulcro de Lázaro e chama Lázaro pelo nome. E aí Lázaro sai andando no seu sepultamento. Olha só que coisa mais linda, né? E aí até nesse trecho, né? Que ao retirar a pedra saiu um cheiro horrível, porque era um monte de gente lá apodrecendo, tal, corpos, né, apodrecendo, e Jesus e o Lázaro sai de lá. Então, olha isso, coisa mais linda, né? Quando a gente ouve o chamado de Jesus, a gente sai dessa caverna que nós nos metemos, tendo uma vida voltada para o materialismo. A gente buscando só os nossos prazeres carnais. Quando a gente ouve o chamado de Jesus e passa a praticar o amor ao próximo, passa a praticar o perdão, passa a praticar a caridade, e nós voltamos a enxergar a luz. Quando nós enxergamos, quando nós aceitamos o chamado do Cristo, aquela pedra que nos deixava na escuridão, ela é removida e a luz volta à nossa vida, ela volta a iluminar e aquecer os nossos corações. E nós que éramos mortos na espiritualidade, porque estávamos tão preocupados com a matéria, nós voltamos à nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual. Quando a gente ouve o chamado de Jesus e segue em direção à sua luz, nós retomamos a nossa vida espiritual e nós começamos a viver novamente, porque como Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando a gente acredita no Cristo, nós vivemos a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual, porque Ele é a nossa ressurreição. Ele é a ressurreição para a nossa vida verdadeira. Deixar de lado essa carne, esse sofrimento, o quanto a gente sofre por coisas desnecessárias nessa vida, o quanto tempo a gente perde em busca dos nossos prazeres e das nossas posses materiais e deixamos de lado o verdadeiro tesouro, que é o tesouro do Espírito, é o tesouro espiritual. A gente precisa, meus queridos, ouvir esse chamado. E esse chamado nos acontece o tempo todo. Esse chamado nos acontece naquele pobrezinho que está em situação de rua. Esse chamado nos acontece no farol, naquela criança pedindo uma moeda. Esse chamado nos acontece em tantos orfanatos com criancinhas precisando de um afago, de uma palavra de carinho, de uma brincadeira. Esse chamado nos acontece em tantos hospitais com pessoas abandonadas precisando de uma visita. Esse chamado nos acontece com aquela pessoa, muitas vezes, que está sob o nosso próprio teto. Aquele irmão que está ali do lado, que a gente não dá atenção. Aquela nossa mãe velhinha que a gente não dá um abraço. Aquela nossa esposa que a gente não diz que ama. Aquele nosso filho que não recebe um colo, que recebe cobrança, recebe curso de inglês, recebe karatê, recebe futebol, recebe dinheiro, recebe tablet, recebe celular, mas não recebe 2 horas de atenção, de conversa, de brincadeira, de cabana. Sabe, cabana de cobertor, põe um monte de cabo de vassoura e põe um cobertor dentro e aquilo vira o seu castelo. Isso eles não recebem, eles têm um iPhone 13. Mas não tem cabana de cobertor, não tem atenção do pai, o beijo da mãe, né? A gente compensa tudo com coisas materiais. E a gente precisa entender, gente, que o chamado do Cristo para que a gente volte à vida é esse chamado. É o chamado do desprendimento material e para que nós passemos a assumir a nossa vida espiritual e praticar o amor ao próximo e o amor ao Deus acima de todas as outras coisas. Então, meus irmãos, vamos ouvir esse chamado e vamos deixar que Jesus opere todos esses milagres na nossa vida. Basta abrir as portas do seu coração
porque o tempo todo ele está batendo para que ele possa entrar e agir nas nossas vidas. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, muito obrigado ao Rony, ao Fernando, a todo o time do Zio da Gama. E espero que em breve a gente possa estar fazendo esse bate-papo pessoalmente, todos nós nessa casa que eu amo tanto, que eu acompanhei desde o início, desde a concepção do Zio da Gama, né? Eu me sinto meio participante, assim, da concepção dessa casa e sou muito feliz por fazer parte de tudo isso. Que Deus nos envolva e nos abençoe, que a sua luz seja que aponte o melhor caminho para cada um de nós e que essas energias maravilhosas que a espiritualidade está derrubando sobre cada um possa nos envolver e nos acompanhar ao longo de toda a semana, a cada um de vocês e cada um daqueles que partilham os seus lares. Muito obrigado a todos. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Gilberto, eu acho que vale a pena, se você permitir, pegar aquela pergunta do Carlos. Vou colocar aqui na tela. Tá, sempre eu quero programa. Ele comenta se por acaso a gente não está chamando de milagre aquilo que a gente achou que era impossível de acontecer, mas aconteceu, né? Porque no subconsciente, né? Continuou aqui o Carlos, a gente nunca mereceria aquilo que aconteceu, né? Na verdade, é assim, né? Às vezes a gente até acha que não, né? Mas os milagres só são operados em nossa vida quando nós nos fazemos merecedores, né? Por isso que o Cristo sempre falava assim: você acredita no Filho do Homem, então esse milagre será operado na sua vida. E depois ele ainda reforça, né? E agora vá e não peques mais, né? Quer dizer, se é o não peques mais, é que a gente se fez merecedor naquele momento, né? Daquele milagre que foi operado em nossa vida. E ele fala: agora continua, aprenda essa lição, você é merecedor de receber essa dádiva na sua vida e continua sem incorrer nos mesmos erros, né? Eu acho que é isso aí. Excelente, muito bom. Excelente, excelente reflexão nessa nossa quarta-feira. Te agradece bastante a sua presença aqui, Gilberto. E sem dúvida que em breve, né, a nossa obra foi finalizada hoje, né? Mas né, foi uma coincidência a paralisação, né, de todas as atividades com a nossa reforma. E a reforma está terminando. E aí em breve a gente vai ter o novo salão e da mesma forma todos nós juntos ali, né, com cautela, né, no início bastante cautela, pouca gente, apesar do salão ser mais amplo. E em breve a gente sabe que você vai estar lá também para mais uma palestra, mais uma reflexão, né? A gente sabe disso. Isso vai ser ótimo. A gente, nossa vida tem que ser recheada de esperanças o tempo inteiro, né? E dependendo daquilo que for, né, a nossa esperança vai criar algo que a gente pode até chamar de milagre, né? Que podemos até chamar, né, de tão lindo que é e a vida, né, como Jesus mostrou, né, os exemplos que a gente viu hoje, que a gente pode chamar de milagre. Não são, no sentido restrito, mas de tanta beleza, né, de tanta beleza que eles envolvem, que a gente vai achar acima das possibilidades, né? E na verdade não são, né? Se não Não milagres, são com como a gente viu certeza. hoje nessa Se não reflexão. milagres, com certeza bênçãos nas nossas vidas, né? Que ocorrem o tempo todo. Bênçãos, bênçãos incríveis, né, para nós. Muito bem. Então, antes da nossa prece final, né, então eu vou atender o pedido aqui do Fernando e
A gente ficou devendo, na verdade, uma música no sábado, Ô, né? Rony, a pergunta é: o Fernando é Que foi a Marli que merecedor? pediu. Ah, o Fernando é, viu? O Beijo, Fernando Fê. é super merecedor. E, ó, respondendo aqui pro Gilmar, a nosso plano para a volta, que se tudo der certo, recomeça agora em setembro mesmo, a gente confirma, né? A ser confirmado, nós vamos manter a transmissão pela internet, né? Fica um pouquinho diferente porque a gente provavelmente não vai ter essa interação tão grande, né, que a gente tem aqui. Mas a gente vai tentar, né, manter essas interações e, de qualquer forma, o principal, que é a mensagem, né, a mensagem que está sendo passada, ela vai ser transmitida, mas vai ser transmitida a partir do salão, né, então é uma experiência diferente, mas eu acho que, como a gente está falando de novos aprendizados, né, sempre, vai ser um novo aprendizado e eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo. Então, é só esperar, né, que daqui a pouquinho a gente está lá, então. Então, a gente vai cantar uma música que todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é a famosa música do Totem, né? E a Marli não está aqui, que foi ela que pediu no, no sábado, né? Mas depois ela assiste, né? Que tá gravado. Então vamos lá. Nos acompanhar aqui. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, osso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar, e venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do osso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, osso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar, e venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia poder
nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Convidando a todos, então, para em prece, unidos em pensamento, em espírito verdadeiramente, agradecer ao Senhor pelo milagre da vida, por essa experiência tão incrível que somente o Senhor, que é todo poder e toda sabedoria, poderia oferecer a nós, que nos reconhecemos agora como seus filhos. E que a cada dia, no milagre da existência, nas bênçãos que recebemos, possamos crescer, caminhar, sem medo, com convicção, na direção do sol que nos atrai, que é justamente o Senhor a nos iluminar os caminhos. Que possamos, apesar das dificuldades e das fraquezas que trazemos na alma, que possamos nos levantar e ajudar àqueles que ainda caminham nas descobertas que a nós já se mostram na beleza da verdade que conhecemos e que estudamos. E que nós, dentro das possibilidades, possamos estender as mãos sempre a todos aqueles que à nossa volta nos pedem por ajuda. Obrigado, Senhor, por mais uma noite muito agradável que temos nos esforçado muito para sempre merecer. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, obrigado, Gilberto, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A gente se encontra, então, no próximo sábado. Combinado? É isso aí. Um abraço. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Fica com Deus.